É um prazer que eu estou aqui novamente, agradecendo pelo convite, a espiritualidade, que assim a gente vai aprendendo, a gente vai estudando cada vez mais, tá? Se eu der algum deslize, perdoe, porque hoje eu estou pós-ressaca de enxaqueca, então eu fico meio aérea um pouquinho, tá? Cara de sono, cara de quem passou por dores, mas a gente está aqui renovada, graças a Deus, esperando que a espiritualidade, nossos anjos guardiões, sempre esteja conosco, nos orientando, nos incluindo, porque Jesus sempre está conosco. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer não é o fim. Tudo que aqui me deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Já sabe que eu vou falar do Evangelho, né, gente? É difícil saber, né? O Evangelho que Jesus nos deixou, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No começo do Evangelho, no capítulo, nas elucidações que ele nos traz também, é um comecinho assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver caridade, sou como um bronze que soa e um sino que tange. E ainda que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada seria. Então essa máxima é uma excelentíssima máxima, a virtude da caridade, ela mostra nessa passagem a importância de nós termos a caridade dentro do nosso coração. Não adianta nós termos uma fé enorme se eu não tiver a caridade dentro de mim, nada vai valer. Eu posso ter uma intelectualidade gigante, ter um conhecimento muito grande, mas se eu não tiver a caridade, eu vou ser igual um sino que bate, bate, todo mundo escuta ali, só rebomba e volta. Então a gente tem que aprender nessa caridade que as obras, todas as religiões, o que mais se prega é caridade. Vocês podem ver que toda e qualquer palestra que nós vamos ouvir, o pessoal fala para as pessoas se sentirem bem, vai fazer o quê? Caridade. Porque Deus nos criou para isso. Nós fomos feitos para ter essa bondade dentro do nosso coração. Então, essa virtude que a gente fala de caridade, ela é a máxima, ela é a de todas, ela é a mais importante. Mesmo a fé, que a gente fala que é a irmã dela, a fé e a esperança, ela sempre, todas as outras virtudes que a gente sempre trabalha, elas devem estar sempre a serviço da caridade, para cada vez mais robustecê-la, estar sempre em dia. Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando de tudo aquilo que nós aprendemos, ou deveríamos aprender também, né? Portas adentro do centro espírita. Porque é ali dentro que a gente tem que começar o nosso trabalho, a nossa reflexão. Então é dentro do centro espírita. Tanto que os amigos espirituais, os trabalhadores da casa, os médiuns, Chico Xavier, ele sempre falava que a gente tinha que sempre fazer a caridade. E aquilo que nós fazemos ao outro, a outra pessoa que nós tínhamos feito em qualquer um outro lugar, para nós teríamos isso de volta. Sem pensar que a gente tem que fazer caridade esperando algo em troca. Não é isso. Mas sempre a quem trabalha com a caridade, vocês podem perceber que tudo acontece, vai acontecendo tão facilmente na vida que a gente fala que a pessoa tem muita sorte. E não é sorte, a gente sabe que é o trabalho. É o trabalho que a pessoa faz, é o trabalho que ela dignifica mais ainda a pessoa e a torna merecedora de tudo que acontece de bom na vida dela. Tem uma frase do Emmanuel, que Chico escreveu, ele escreveu, e fala assim: todo bem que fizeres para outra pessoa, por outro alguém, será o seu advogado em qualquer parte do mundo, onde você estiver. E é isso mesmo, é a pura verdade, porque a gente sabe que tudo volta para nós. Quando nós estamos fazendo a caridade, nós estamos acostumados a ajudar, a praticar a bondade com as outras pessoas. A gente sabe que a nossa saúde psíquica, nossa saúde física melhora e muito. Tanto que quando as pessoas começam a trabalhar na casa espírita, muitas se curam e falam assim, depois de uns tempos, falam assim, nossa, que bom, não sinto mais isso, não sinto mais aquilo, aquelas angústias. E tanto que a gente fala que a casa espírita é o primeiro lugar que deve ser acolhedor. Principalmente aquelas pessoas que chegam no centro pela primeira vez. Vocês já imaginaram quando ela chega pela primeira vez? Porque muita gente, quem nasce em berço espírita, fica tranquilo. Mas quem não nasce no berço espírita e vai pela dor, por necessidade, então ela já chega assim,
sem conseguir entender o que está acontecendo com ela, uma pessoa, às vezes ela chega com timidez, como que vai acontecer, como é que ela vai ser recebida. Então a casa espírita tem que ter esse acolhimento para ela. E a gente sabe que quando a pessoa começa a fazer os tratamentos espirituais que toda casa espírita oferece, inclusive o trabalho, que é o melhor remédio para todas as pessoas. Pode ver que ela começa a trabalhar na casa espírita, pelo menos por um bom tempo, ela vai trabalhar e ela vai começar a fazer as cestas para levar para as famílias carentes, vai fazendo isso, fazendo aquilo, ela vai se envolvendo, a cabecinha, a pessoa dela, o sentimento da pessoa vai ficar mais aguçado, ela vai conseguir trabalhar mais educadamente a sua mente no trabalho. Pelo menos por algum tempo, essa pessoa vai sentir um prazer de auxiliar e acostumar-se também com isso, porque as pessoas às vezes que chegam na casa espírita e nunca se preocupou, nunca teve oportunidade também às vezes de fazer ajuda às outras pessoas. Então isso quando ela chega e a gente acolhe e mostra o trabalho, mostra o tratamento que tem através de passos, de água fluidificada, mostrando que o trabalho, sem falar, que é o melhor remédio. Às vezes a gente fala assim, o trabalho, eu tenho muita enxaqueca. De quarta-feira eu vou cantar no Hospital de Amor. Então é assim, eu acho que é teste pra gente, né? Chega 1 hora, eu tenho que sair 1h30, começa aquela coisinha assim, entendeu? Aí eu falo, ai meu Deus do céu, é hoje. Mas eu falo, não, eu vou. E minha mão ainda tá gelada hoje, o tempo inteiro. Falando, não, eu vou, assim mesmo, como é que eu vou ficar faltando? Se eu for faltar a todos os lugares por causa de enxaqueca, eu nem trabalharia, não é? Porque muitas vezes as pessoas estão com dor de cabeça e ficam em casa. Eu piora, para mim piora. Nem deitar eu posso. Ontem mesmo eu fiquei deitado um tempão, levantei, porque estava ficando pior. Eu falei, eu vou levantar, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa que passa. Quando eu nem percebi, eu falei assim, ó, já foi. Aí passa. Aí só fica ressaca, mas tudo bem. Ressaca é a melhor coisa que tem do que enxaqueca. Então as pessoas que vêm ao centro e começam a trabalhar, ela começa a se melhorar em tudo. Tanto por causa do trabalho, como ela se envolve com as pessoas. Ela vai ver o problema dos outros e ver que o problema dela é pequenininho. Às vezes até a falta de ocupação. E muitas vezes a gente fala assim, eu não sei o que eu tenho hoje, estou deprimida. É só sair um pouquinho na porta da rua, lá na casa, que encontra um amigo, começa a conversar, a hora que vê, vai entrando para casa, está ótimo, não é? E nada como a gente ter o evangelho para a gente estudar, que essa música aqui é quando as pessoas começam a estudar o evangelho, ouvir as palavras de Jesus, então faz um efeito muito grande nela. Ela começa a perceber a voz de Deus nos estudos, tudo o que Ele quer nos passar, o que Ele fala é como se fosse uma música, a dor vai embora das pessoas, as palavras de Jesus parece que ressoam na cabeça. Então, quem começa a estudar o Evangelho já percebe as mudanças que a gente começa a refletir mesmo, que a gente começa a querer mudar. As mudanças que a gente tem quando a gente começa a trabalhar e estudar o Evangelho. Essa aqui é uma das músicas, das letras mais lindas que eu canto e eu gosto de cantar ela, porque ela é profunda. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo e ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo e ser justo, e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu vi tua voz, teu falar me encantou, que seguir caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Quem quiser ouvir a mulher cantar essa música, o casal, né, Tim e Vanessa, acho que são dois irmãos, ela é muito linda. Ela chama Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa. Ela canta divino, muito linda. Bom, falando agora sobre umas palavras de Chico Xavier, dá até a impressão que é uma matemática, né? O que ele fala assim, ó, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança e dividir a felicidade, para que a Terra seja uma realização de alegrias e o que seja o esperado reino de Deus, que diz essa música. Esse é o reino de Deus. Quando nós praticamos a caridade, nós multiplicamos alegrias, diminuímos os males, nós dividimos as esperanças e alegrias para as pessoas. Então, isso aí é o reino que Deus espera de nós. Então, praticar esse bem que Ele sempre fala a gente praticar, com desprendimento e muito amor. É o que Ele sempre fala, e sem esperar recompensa nenhuma, nada de qualquer espécie, porque essa é a verdadeira caridade, aquela desinteressada. E ele fala ainda assim, ó, a caridade é um exercício espiritual, porque quando a gente começa a fazer a caridade, é como se a gente estivesse colocando em ação as forças da alma. E os espíritos, a espiritualidade, quando nos incentiva a fazer essa caridade, significa que ele está pensando no nosso progresso espiritual, a nossa elevação espiritual. Não é muito mais do que uma ética só para ajudar os mais necessitados, não. É uma filosofia de vida, porque nós estaremos evoluindo mais ainda. Então, ele insistindo que para nós fazermos essa caridade, significa que ele está pensando na nossa elevação, na nossa superação, que a gente cresça espiritualmente. Santo Agostinho, ele tem uma frase assim, ó, aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Falando isso, eu lembrei de uma história que às vezes você já deve ter lido também na internet, que acho que ela é bem conhecida, de uma moça que trabalhava no brechó como voluntária, que era um brechó que era do hospital, mas não é o brechó lá do Hospital do Humor, não. Então ela estava um dia lá e ela viu chegando uma senhora bem obesa e ela já pensou desde cara que não tinha nada na numeração dela aí. E ela começou a se sentir apreensiva, angustiada, porque ela não queria que aquela senhora se sentisse mal
humilhada por causa do seu sobrepeso. Então, na hora que ela começou a percorrer as araras em busca, ela ficou apavorada e via que ela ia andar, não ia ter nada mesmo. Ela conhecia as roupas que tinha lá, sabia que não ia ter nada para ela. Então, ela ficou com medo dela se sentir excluída da sociedade implicitamente, né? Então, naquele momento, ela orou a Deus, pediu que lhe desse uma inspiração para que ela pudesse resolver aquele problema de uma forma que a mulher não se sentisse tão ruim assim. E a mulher percorrendo, e aí o esperado aconteceu mesmo. A mulher foi chegando perto dela e tristinha falou, não tem nada do meu tamanho, né? E ela, sem saber ainda o que fazer, que ela tinha pedido, mas ela não sabia ainda o que fazer, ela simplesmente abriu os braços assim e falou, quem disse? Olha o tamanho desse abraço aqui. E abraçou aquela senhora e a mulher ficou tão emocionada que ela chorou. Aí ela falou assim, eu não achei o que eu vim achar, mas eu encontrei muito mais do que eu procurava. Então, através dos braços daquela moça, Deus fez uma maneira de dar um carinho, um aconchego, um alívio à alma daquela senhora que estava precisando tanto de um gesto de carinho, um gesto de amor. Então, quantas almas estão necessitadas desse carinho, desse gesto de amor, dessas palavras carinhosas que a menina fez? Então, quem é que sabe se dentro de nós, no nosso baú, aqui dentro, nós não vamos encontrar alguma coisa que sirva para alguém, vasculhando as prateleiras da nossa alma também. Quem é que sabe lá no fundo do nosso coração, a gente não vai achar algo grande também para doar para alguém que está necessitado de carinho, de conversa, de um abraço, de um gesto amigo. Porque Cristo, ele fala que caridade é muito mais do que uma simples esmola. E a caridade mais difícil da gente fazer é essa caridade de doar-se, de ter um tempo para as pessoas, de buscar essa alegria, dar essa alegria às pessoas. E esse é um gesto muito caridoso que ela fez, né? Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia, ao que não sabia alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente e até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez a paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas agora é só luz, os corações já buscam Jesus, nos lares, nos campos a harmonia, cantam filhos de alegria, em
a paz e a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Então, um dia a gente sabe que nós vamos chegar assim, um mundo assim, né, perfeito, não ter mais pessoas na rua que sofrem, que choram, que passam fome. A gente vai ter um mundo realmente de regeneração e todo mundo ajudando, todo mundo praticando a bondade onde quer que seja, né? Porque para Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então ele fala benevolência para com todos, que é difícil a gente ter, né, essa benevolência. Indulgência para as imperfeições, mais difícil ainda, né, dos outros. E perdão das ofensas, bem difícil também. Quando nós conseguirmos praticar todas essas orientações que ele nos dá, que isso aí é a verdadeira caridade mesmo, que a gente consiste em ser indulgente, a gente tem que ser benevolente e perdoar as ofensas que todos nos causam. A gente perdoa assim, falar, mas não aparece na minha frente não, tá? Isso não é perdoar, né? Então ele completa, ainda ele fala, né, que o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, aos irmãos, e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fossem feito. Isso significa amar uns aos outros como irmãos. Essa é a verdadeira caridade que Jesus estava falando, que Deus quer que nós pratiquemos. Tá? Às vezes a gente fala assim, né? A gente trata as pessoas que vêm nos procurar pelo status que ela tem. Se é uma pessoa de grandes posses, a gente é toda amabilidade, educação e solicitude, vai para cá. Se a pessoa é bem humilde, a gente acha que não há tanta necessidade assim da gente ser tão solícito, tão assim. E são essas pessoas que mais precisam do nosso carinho, da nossa compreensão. Porque que elas não se sintam, porque elas já são pessoas que se sentem inferior e às vezes humilhadas. Então a gente tem que tratar elas mais ainda com esse amor que a gente precisa ter. Porque o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar o inferior, tá? Aos próprios olhos, para que a pessoa, vou beber água e sair daqui, né? Para que a pessoa não perceba essa distância, tá aqui, ó. A pessoa não perceba essa distância que existe entre eles, entre a humanidade, entre as pessoas. Quando nós estamos próximos às pessoas e tratamos elas de igualdade, com igualdade, ela se sente uma pessoa igual mesmo. E ela é pessoa igual, porque não é a qualidade de ter dinheiro que a gente tem, que vale. A gente tem que ser pessoas boas para avaliar e para deixar marcas no mundo, para mostrar que nós somos pessoas que gostamos de fazer o bem a todas elas, praticar essa bondade às pessoas. E falando como nós deveremos ser, qual é o ideal que Jesus mostra que a gente tem que fazer. Tem uma historinha de uma avó, o netinho estava com ela e ela estava escrevendo. Aí o netinho parou e perguntou para ela:
se ela estava escrevendo uma história sobre ele. Aí ela falou assim, sim. Parou de escrever e começou a falar, sim, eu estou escrevendo uma história sobre você, sim. Mas o mais importante não é o que eu estou escrevendo, e sim o lápis que eu estou usando. Porque eu queria que quando você crescesse, você fosse igual a esse lápis. O menino olhou para o lápis, não viu nada de diferente, de especial nele, e falou assim, mas ele é igual a todos os lápis que eu conheço. Ela falou assim, tudo depende do modo como você vê. Tá? Tudo depende como os olhos que a gente olha nas coisas e na vida. A gente tem que interpretar, porque ele falou assim, o lápis tem 5 qualidades que eu queria que você tivesse quando você crescesse, porque você vai ser sempre uma pessoa em paz com você e com o mundo. Aí ela começou. A primeira qualidade do lápis. Você pode fazer grandes coisas, mas nunca se esquecer que existe uma mão que está te guiando. Essa mão é Deus. Então você sabe que Ele vai conduzi-lo para a vontade dEle, tudo que ser feito com a sua vontade. Segunda qualidade. De vez em quando eu tenho que parar de escrever, pegar o apontador e apontar o lápis. Vai doer um pouco, mas no final ele vai estar bem afiado e pronto para começar novamente. Significa isso que na vida você vai sentir algumas dores, mas essas dores é para o seu aprendizado, para que você possa ser uma pessoa melhor. Aí ele fala, terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar o que está errado. Então, na vida, nós também vamos errar, mas não é erro algum você tentar consertar o que estava errado. Isso se chama justiça. Porque muitas vezes a gente sabe que cometeu um erro e não vai ajeitar, não vai arrumar. Fica quieto. Ah lá, já foi, deixa para lá. Aí a quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a carcaça dele, a forma que ele tem, a madeira, e sim o grafite que está dentro dele. Isso significa que o importante é o seu interior, o que vai na sua alma, o que você faz, o que você pensa, as suas ações para a vida inteira. Aí a quinta e última qualidade, o lápis, sempre que se escreve, ele deixa uma marca. Então, a pessoa na vida, ela sempre vai deixar uma marca também do que ela fez. Aí é que nós vamos fazer as nossas escolhas. Quais serão essas marcas que eu vou deixar para a humanidade? Marca de bondade, de caridade, de uma pessoa honesta que gosta de fazer justiça. Essa história é da autora Dulce Helena Amanda Pereira. É uma história magnífica, pensando umas qualidades que um lápis tem, que a gente pode transferir para a nossa vida. E são essas qualidades que a gente precisa ter, pensar no nosso interior, pensar na justiça de consertar o que nós fizemos errado, muitas vezes, e as marcas que nós vamos deixar também. As mãos de Deus, eu posso ser uma pessoa super importante, escrever bem, falar bem, ser um profissional muito bom. Mas eu não posso me esquecer que eu sou um profissional bom por merecimento e porque Deus quer que assim seja. Então, tudo a gente tem que ter essa gratidão para a gente saber como nós vamos fazer isso aí. Porque sempre, tudo que nós fazemos tem a mãozinha de Deus ali. E essa musiquinha também que eu vou cantar, ela é curtinha, mas ela fala muito do que o Pai deseja para nós, porque Ele sempre está nos orientando, sempre está ali pronto a nos ajudar, a sempre guiar os nossos passos. O Pai nunca dá pedra
ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Quando nós amarmos os nossos irmãos, fizermos aquilo que gostariam que fizesse a nós, com certeza a gente vai ser uma pessoa bem mais feliz. Eu estava procurando na internet algumas historinhas, aí eu encontrei uma frase de uma autora no site, que ela fala assim, ó, fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. Até aí tudo normal. Ela coloca uma vírgula e fala assim, é uma maneira de encontrar a felicidade. Não sei se ela conhece Jesus, se ela estuda o que nós estudamos, mas ela conseguiu identificar, saber que o ser humano, o homem criado por Deus, foi feito para isso. Tem essa identidade e vamos permitir fazermos essa entrega, essa doação nossa aos outros, que aí a gente vai conseguir encontrar essa tal de felicidade. Então, a felicidade consiste na entrega de um para a gente, para o outro. Então, a gente sabe que isso acontece, essa felicidade acontece quando a gente faz essa entrega nossa aos nossos irmãos. A gente está feliz porque quando nós estamos vivendo aquilo pelo qual nós somos feitos. A gente sabe que Deus quer para as nossas vidas o que nós estamos fazendo e vivendo o que somos feitos por Ele, para que nós fôssemos pessoas mais felizes. Então, quando a gente se sente prazeroso, é que a gente está fazendo o que Deus quer. E quem não para de fazer o bem, sempre está unido a Deus. E ele parece que ele sabe que quando ele está fazendo algo que é bom, se parece que é as mãos do Senhor agindo através de nós. Então isso é muito prazeroso, é felicidade, porque a riqueza maior das pessoas não se mede pelo que ela possui, pelos bens que ela possui, mas sim pelo bem que ela pratica, que ela faz aos outros. Então a gente sabe, essa frase é de um autor, um escritor, Miguel de Cervantes, quer dizer, também ele deve saber a importância de sermos como irmãos, como Jesus veio aqui mostrar que ele é nosso irmão, que ele veio exemplificar para nós fazermos igual a ele. Então, nesse sentido, fazer o bem a quem quer que seja e sem esperar nada em troca, a gente fazer tudo que tem as pessoas ao nosso redor, que as pessoas se beneficiem disso aí. Então a gente vai perceber que o mundo ao nosso redor será muito melhor quando todos são beneficiados pelo bem que todo mundo está fazendo. Porque a gente sabe muito bem que
quando a gente está fazendo bem, está trabalhando, está fazendo a caridade, muitas pessoas, indireta ou sem querer também, inconscientemente, elas começam elas nos observam e começam também a querer fazer alguma coisa também em favor dos outros. É como se fosse uma corrente do bem. E aí quem que se beneficia com essa corrente? Porque a gente serve de inspiração às outras pessoas, porque eles ficam observando o que eu estou fazendo, tudo que eu faço que é bom. Ele fala assim, bom, vou me espelhar naquela pessoa para ver se eu me sinto bem também. Porque a gente acha que as pessoas não notam o que a gente está fazendo, mas a gente é observado o tempo inteiro, analisado o tempo inteiro. Até numa fila no supermercado, as pessoas notam se você é uma pessoa impaciente, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa que respeita os idosos que estão aí. Então, tudo isso é observado pelas pessoas. E quando você trata alguém bem, com respeito, outras pessoas estão te observando. Com certeza elas vão querer fazer o mesmo, porque ela vai achar bonito, ela vai achar humano. Então a gente serve de espelho para muita gente. E Deus quer que os seus filhos espalhem essa bondade no mundo, porque foi para isso que Ele nos colocou aqui, para que nós nos ajudássemos uns aos outros e crescêssemos, certo? Para a gente ficar sempre em união com os nossos amigos. Então, nós fomos criados para servir aos outros, para fazer o bem sem olhar a quem, para fazer tudo que as pessoas necessitam e nós ajudarmos da maneira que for possível. Então, quando a gente está fazendo bem para os outros, o mundo agradece, porque o mundo precisa dessa nossa bondade, dessa nossa caridade. E espalhar essa bondade no mundo é nosso dever, porque nós estamos aqui, nós sabemos o que é preciso fazer, nós já temos orientação, então basta que a gente consiga espalhar essa bondade no mundo, porque a gente sabe que quem espalha a bondade no mundo está a caminho da luz, como diz o nome dessa música aqui. A gente percebe como é que vai estar a nossa vida, como é a nossa vida pelo que nós fazemos, pela gratidão que nós temos por tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Então, a gente deixa essa marca de bondade, como o lápis deixa, e vamos pensar no meu interior, o que é que eu estou fazendo? Caridade para os outros é caridade para mim mesmo. O primeiro beneficiado somos nós mesmos. Hoje compreendo que não posso reclamar. Sempre encontro alguém que não conhece algo. Quanta gente na calçada se arrastando a mendigar. Vejo irmãos sem teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro esconder. Se é tantos que não ouvem o barulho de um trovão. Tantos vivem no silêncio, outros morrem ao nascer. Entre todos são mais um, procurando um bom lugar. Pois sem lutas não há glórias, sem amor não vencerei. Te agradeço, meu Jesus, por esse corpo que eu ganhei. Eu te agradeço pelo dia que você me entendeu. Muito obrigada pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar. No meu caminho, só o amor quero levar. Eu te agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu te agradeço
agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigada pelo tempo que você me confiou. Tá tudo bem, eu quero um dia lhe entregar. Eu te agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu te agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigada pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. Muito obrigada, que Jesus nos acompanhe, nos dê força e muita luz para a nossa caminhada aqui na Terra.